todos, tudo bem com vocês? Uma noite muito fria, né? Então, além de agradecer já de imediato a presença de todos vocês aqui, a gente espera que todos já estejam confortáveis aí nos seus assentos, porque a gente tem um assunto muito bacana, muito importante para ser tratado com vocês. Eu vou falar agora fora do microfone um minutinho. Boa noite também a todas e todos presentes. Estou falando aqui fora do microfone nesse instante para também apresentar para vocês uma possibilidade de a gente ser localizado por pessoas cegas ou com baixa visão, que também, curiosamente, precisam da voz para saber, né, sem ser pelo microfone, aonde que estão os palestrantes, por exemplo. Então, só para a gente começar trazendo alguma curiosidade junto para vocês. Então, vamos lá. Dentro dessas boas-vindas e dessa noite fria, mas muito agradável com a presença de vocês, a gente inicia esse encontro, que é resultado de uma parceria institucional entre o Hospital Paulista e o SESC São Paulo, aqui pela unidade SESC Vila Mariana, que recebe com muito prazer os convidados, a fono Bruna Rocha e o doutor Domingos Tsudi, né? Correto? O doutor Domingos Tsudi, ele tem graduação, residência médica, doutorado e livre docência pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Foi presidente da Academia Brasileira de Laringologia e Voz, da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial. É professor associado da mesma Faculdade de Medicina da USP e chefe também do grupo de voz da Clínica de Otorrinolaringologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E também coordena, nesta área do Hospital Paulista, o Voice Center, esse centro especializado. E a fono e doutora Bruna Rocha é fonoaudióloga, mestre em distúrbios da comunicação humana pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, especialista em voz e motricidade orofacial, atua há 10 anos na área, como um desenvolvimento da comunicação e reabilitação dos distúrbios da voz. É professora convidada do Centro de Estudos da Voz, o CEV. Então, também situando um pouco a campanha, né, que a gente inicia nesse período. Essa campanha nacional de saúde da voz, ela acontece entre os dias 10 de abril e 31 de julho, e tem como organizadores a Academia Brasileira de Laringologia e Voz, em parceria com a Associação Brasileira de Otorrinolaringologia, Cirurgia Cérvico-Facial, e também a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, que mobiliza várias entidades em todo o país para exames preventivos, né, em comemoração ligado ao Dia Mundial da Voz, que é celebrado no dia 16 de abril, como a data, né, que fixa esse evento, que tem como objetivo principal alertar a população sobre os principais cuidados com a voz, que é um instrumento tão importante, né, no dia a dia de todos nós, e que, neste caso, está ligado diretamente à importância dessa preservação contra as doenças vocais, muitas delas, inclusive, advindas do ato de fumar. Então, antes de a gente iniciar, quem quiser saber mais detalhes a respeito, né, dessa campanha, acessem o site, né, boca e garganta, tudo junto, .com.br. Então, a gente vai dar início a esse nosso bate-papo com os nossos ilustres convidados, e eu passo a palavra, então, para o doutor Domingos. Cada um terá 20 minutos, né, para iniciar esse bate-papo, e depois a gente abrirá para um momento, né, de conversa, de perguntas, e não vou embora depois desse momento, porque a gente vai ter, ao final, um momento muito bacana também, que vai ser um exercício vocal. Mas eu, por enquanto, não vou falar muito. Quem vai falar agora são eles. Então, obrigado, doutor Domingos, seja bem-vindo. Eu começo, então, né? Pessoal, eu pedi permissão para ficar em pé, eu acho que eu me sinto mais confortável falando em pé, né? Normalmente, um professor universitário dá aula usando slide, né? E hoje eu não vou usar. Então,
e falar as coisas em 20 minutos não é muito fácil, mas eu vou tentar, então, dividir minha apresentação em 3 partes. Primeiro, eu vou falar um pouquinho sobre fisiologia de produção da voz, que é bem interessante, para contextualizar o assunto, né, dessa nossa reunião. Depois eu vou falar um pouquinho sobre como as doenças acontecem e, ao final, eu vou falar um pouquinho sobre a campanha da voz, tá bom? Bom, o meio de comunicação mais importante do ser humano é a voz, tá? A gente até pode se comunicar com os olhos, a gente pode se comunicar com as mãos, mas a voz transmite emoção na hora que fala. Eu posso chegar e falar assim, Otávio, tudo bem? Eu posso chegar e falar assim, Otávio, tudo bem? Né? Dependendo da maneira como eu uso a voz, eu transmito emoção. A gente não percebe isso no dia a dia, mas eu tenho pacientes que têm uma doença chamada disfonia espasmódica e eles não conseguem modificar a entonação da voz, ou seja, a queixa maior que eles têm é que eles não conseguem transmitir emoção. E isso, socialmente e mesmo profissionalmente, é muito ruim, tá bom? Então, a voz é uma parte muito importante de nossas vidas, tá? Agora, como que ela é produzida, né? É que o eco, vou vir mais para frente, porque o eco está atrapalhando um pouquinho. Bom, ó, todo mundo tem o gogó aqui, né? Tá? Esse gogó, ele é uma estrutura anatômica chamada de cartilagem tireoide e faz parte da laringe. A laringe é um tubo que está em cima da traqueia. Então, o ar, quando passa, a gente respira, ele passa pela laringe, passa entre as cordas vocais e vai para o pulmão, tá bom? As cordas vocais estão dentro dessa cartilagem que tem o formato de um livro aberto. E o gogó corresponde a essa parte das 2 partes do livro, tá bom? E as cordas vocais têm um formato de V. E essa pontinha do V está inserido logo abaixo do gogó. Então, as cordas vocais se situam assim, né? Como a gente tem que respirar, a maior parte do tempo as cordas ficam abertas, na posição que a gente chama formalmente de abduzidas. Na hora que vai falar, elas se juntam no meio, fecha a via respiratória, e aí o ar que a gente expulsa do pulmão, por isso todo mundo quando vai falar, tem que respirar antes, e aí fala, não dá para falar no fim da expiração, a gente só consegue começar a falar depois que inspirou, tá certo? Aí o ar passa entre as cordas vocais que estão no meio, que são 2 membranas, que tem músculo dentro e uma mucosa que cobre, e as pregas vocais vibram. Quando vibram, aquela pressão do ar é transformada em uma energia sonora, que se eu pudesse colocar o microfone em cima da corda vocal e gravar, seria um som mais ou menos assim, um bum, bum, é de uma coisa vibrando mesmo, é o único som. Só que esse som, que eu vou chamar de som genérico, que é produzido nas cordas vocais, ao passar pela faringe e passar pela boca, esse som sofre um fenômeno chamado de ressonância. Eu não quero entrar em complexidades aqui, mas só para vocês terem uma ideia. O que é ressonância? Eco. Se eu colocar um tubo aqui na minha frente e fizer um bu, dependendo do tamanho do tubo, dependendo da grossura do tubo, o som que você vai escutar é diferente. Dá para vocês terem essa ideia. Não dá? Então, todo mundo fala a. Ó, agora vamos perceber o que está acontecendo com a gente. Falar abriu a boca, não só a boca, mas a cavidade bucal também está aberta, e se você pudesse olhar lá dentro, a faringe também estaria aberta, assim, volumoso. Agora falam I. E fechamos a boca, e se vocês tiverem a percepção de dentro da boca, o I dentro da boca também está estreito. Tá certo? Falam o, lá dentro da boca parece que é o contrário, ficou grande, a boca o fechadinho aqui, assim, redondo, né? Então, quando a gente fala as vogais saem, porque aquele som genérico que eu produzi nas cordas vocais passa por um tubo e formatos diferentes, e por isso que você escuta as vogais, tá bom? A, E, I, O, U. Beleza? Agora, nesse A que está saindo, fecha esse tubo. Dessa maneira, só com os lábios.
Se fechar e deixar sair, vai sair um pá. Pá. Se você deixar vibrar os lábios, vai sair o B. Agora fala um tá. O que encostou aí na hora do tá? Não é mais os lábios. A língua com dente, não é? Então, o que a gente faz com essas vogais que saem? Eu interrompo a saída através desse contato dessas estruturas. Aí eu produzo as consoantes. Aí o cérebro junta as consoantes e forma as palavras. E as palavras que vocês escutam levam sentido para vocês. Uma comunicação acontece aí. Então, a voz que você escuta é muito complexo. Sai das cordas vocais, sofre o fenômeno da ressonância, sofre o fenômeno da articulação, que é essa interrupção, e vira na palavra, na voz que vocês escutam. Tá bom? Hoje eu vou falar só sobre as cordas vocais. As cordas vocais, na hora que fala, elas se encostam, o ar passa entre as duas e vibram. Rápido assim. 200 vezes por segundo nas mulheres, mais ou menos. 120 vezes, mais ou menos, no homem, na voz normal, comum. Mas se eu faço agudo, se eu faço mais grave, essa frequência muda, esse número de vibrações muda. Se vocês forem jogar vôlei, se eu jogar 10 minutos de vôlei, a bola bate aqui, não acontece nada no seu braço, né? Mas se você jogar 3 horas, 4 horas, toda vez que a bola bate, ele deixa um pouquinho de inflamação. Bate um pouquinho, deixa um pouquinho mais. No fim do dia, começa a inflamar as cordas vocais. Por isso, no fim do dia, começa a inflamar o braço. Acontece a mesma coisa com as cordas vocais. Se você fala 10 minutos, não acontece nada. 15 minutos, nada. Fala 2, 3, 8, 10 horas, como os professores muitas vezes falam, né? Ou os cantores cantam 5 horas no carnaval, né? Ou os atores, no teatro, tem que gritar. Ele comete excessos com a voz que faz com que esse choque entre as cordas vocais gere um processo inflamatório. Tá bom? Esse processo inflamatório é só uma inflamação, igual ficar vermelho. Tá? E aí você fica um pouquinho rouco. Só que no dia seguinte, você vai lá e faz a mesma coisa. O professor vai lá e dá as mesmas 10 aulas. Aí no outro dia dá mais 10 aulas. Passou uma semana, um mês, um ano, 2 anos, falando 10 horas por dia, aquela inflamaçãozinha que no início era só uma inflamação, começa a se organizar e forma as lesões das cordas vocais. Essas lesões, às vezes, precisam de tratamento cirúrgico. Ninguém quer ser operado. Eu sou fonossirurgião, eu opero as cordas vocais, mas é a última coisa que eu gostaria de fazer para um paciente, porque é um processo custoso, traz estresse, a pessoa fica preocupada e tem o risco da coisa não dar certo, né? Às vezes tem esse risco, um pouco desse risco. Então, a última coisa que a gente quer fazer é a cirurgia. E a maioria das doenças dá para prevenir. Você foi correr, o joelho doeu, você descansa. Ou você vai para o professor de educação física ou fisioterapeuta e pergunta como que eu posso correr sem lesar tanto o joelho? E você vai prevenindo as coisas. Bom, o que eu falei são as lesões que são causadas pelo que a gente chama de fonotraumatismo, traumatismo causado pela fonação nas cordas vocais. Essas lesões, na maioria das vezes, são benignas, graças a Deus, né? Tá? Mas, se você tivesse tomado cuidado naquelas primeiras aulas que você deu, os primeiros gritos que você deu, que ficou rouco, e fizesse alguma coisa para não continuar tendo essas rouquidões, provavelmente você não iria para a cirurgia no fim da história, desse processo. Tá bom? Melhor seria se a gente pudesse prevenir. Então, o motivo 1 da campanha é lembrar que a maioria dos problemas de voz tem cura se você tiver medidas preventivas e fizer tratamentos preventivos para não chegar lá onde você vai ter que fazer um procedimento cirúrgico. Então, um dos motivos é despertar para vocês atenção em relação à qualidade de voz que vocês estão tendo. Todo mundo já teve rouquidão aqui. Todo mundo já acordou, tomou vinho um dia anterior, ficou rouco, foi assistir o jogo de futebol, voltou rouco, foi na festa à noite, voltou rouco, né? Isso não tem problema. Melhorou com 2, 3 dias, até 2, 3 semanas, é aceitável alguém ter uma rouquidão depois de um resfriado, gripe, e melhorar. Sarou,
beleza, ficou bom. Mas, se persistir mais do que 2, 3 semanas, vou falar 3 semanas para ser mais generoso, facilitar as coisas para você, tem que dar uma olhada para saber. Essa é a primeira informação que vocês vão levar para casa dessa conversa com o japonês aqui. Tá? Vocês vão levar para casa. Se eu ficar rouco por mais do que 3 semanas não melhorar, eu preciso dar uma olhadinha, porque eu posso estar apresentando alguma coisa que pode ser tratado com remédio, com fonoterapia, sem necessidade de uma coisa mais drástica lá na frente. Tá joia? Então, esse é o primeiro objetivo da campanha, tentar prevenir doenças mais graves na voz. Tá? Tentar evitar procedimentos mais invasivos para fazer o tratamento. Beleza? Segundo objetivo da campanha é falar que existe uma doença chamada câncer de laringe e que se câncer de laringe, se for detectado no começo, a curabilidade é quase 100%. Faz uma pequena cirurgia lá, preserva praticamente a voz normal e fica livre da doença. Se deixar 3 meses, 4 meses, 6 meses, às vezes o tumor se expande e o tratamento tem que ser mais, digamos, radical e afetar mais a qualidade de voz. O Brasil é um dos países que mais câncer desenvolve todos os anos. A gente tem mais ou menos uns 8 mil casos por ano de câncer de laringe. Tá? 50% mais ou menos devem morrer por causa dessa doença. Tá? Então, se nós conseguimos prevenir, chamando a atenção para a população, dizendo, ó, se você tiver rouco, vá ver. E se tiver rouco, pode ser câncer também, principalmente se você fuma e bebe, então é melhor você dar uma olhada, porque pode ser o câncer, e se for câncer, uma pequena cirurgia pode resolver o seu problema. Tá? Então, é assim que acontece. Todo câncer começa pequenininho. Todo câncer começa lá com uma coisa bem pequena que vai crescendo, e se for nas cordas vocais, o primeiro sintoma que surge é alteração na voz. Tá? Por isso que é interessante, e se for persistente, mais ainda. Se persiste mais do que 3 semanas, tem que olhar por causa disso. Tá bom? Campanha da voz. Como que surgiu? Só um pouquinho do histórico da campanha. Em 1999, um professor da PUC de Porto Alegre, chamado Nédio Steffen, ele foi presidente da Academia Brasileira de Laringologia e Voz. E, durante a sua gestão, ele, então, resolveu fazer a campanha da voz, já tinha começado a campanha do ouvido, né, da audição, então ele resolveu fazer a campanha da voz justamente com esse objetivo, prevenir contra doenças normais, evolutivas, né, para não ter que acabar em cirurgia, e, segundo lugar, para, na verdade, principal é prevenir contra câncer, assim, né, de laringe, porque a curabilidade é grande, e se não fizer o tratamento, o fim pode ser trágico, né? Então, era mais com esse objetivo. Quem fuma, quem bebe, principalmente, né, o resultado é pior. Em 2003, um professor de Portugal, chamado Mário Andrea, se interessou muito pela campanha de voz desenvolvida no Brasil. Ele levou a ideia para toda a comunidade científica na parte de laringe lá da Europa, levou para os Estados Unidos, porque ele tinha muitos contatos, e tanto os Estados Unidos quanto a Europa, em 2003, fez a primeira campanha de voz, ou Dia Mundial da Voz, começou dessa maneira. Aí a Argentina, Japão, quase todos os países, um monte de países, eu não sei qual é o número exato de países que estão envolvidos, mas se celebra o Dia Mundial da Voz no dia 16. Essa é a ideia da campanha de voz. Tá bom? Eu quis ser breve, né, para a gente não... Então, ter mais 5 minutos. Então, assim, se vocês tiverem alguma dúvida em relação aos aspectos que eu falei, né, estou à disposição aqui para responder rapidamente, assim, sobre o que eu falei, porque depois eu acho que o Otávio vai fazer perguntas aqui para a gente responder, né? Senão eu passo a bola para a doutora Bruna. Tá bom? Deu para entender aí? Então, tá bom. Muito obrigado, doutor Domingos. O que é interessante, acho que de tudo isso, né, que a gente vai ouvindo, é o quanto que existe também uma cultura, né, de a gente, às vezes, não prestar atenção que a voz também merece essa saúde e esse cuidado, né? Então, acho que esses... Uma coisa que eu esqueci de falar, criança, né?
tem muita criança que são roucas. A maioria das crianças tem calinho nas cordas vocais, mas tem uma doença que é perigosa para a criança, assim como é o câncer. A criança também pode ter, mas é muito raro a criança ter câncer. É papiloma de laringe. Papiloma de laringe é uma verruga causada pelo HPV, que é o vírus do HPV. Em geral, quando acontece na criança, a gente admite que ele adquiriu o vírus no canal de parto, tá? E aí ele desenvolve essa verruga. O adulto também pode ter papiloma de laringe, só que a verruga que é formada na laringe do adulto, que é grande, não obstrui a respiração, mas na criança pode obstruir. Então, a recomendação é que, se você conhece ou está com uma criança que está rouca, também tem que ser avaliado para afastar a possibilidade de papiloma. Essa é uma ideia importante que vocês devem levar, tá? Não é nada desesperador, não é nada assim, mas é bom olhar, porque não só papiloma, mas pode ter lesões congênitas, pode ser outras lesões e várias causas, né? Então é bom dar uma olhadinha. Então a ideia que eu queria que vocês levassem é isso. Rouco, mais do que 3 semanas, avalia uma vez, tá bom? Muito obrigado por enquanto, né, doutor Domingos, que já a gente volta com essa conversa. E até, inclusive, lembrando que essa época do ano, né, é uma época que a gente, naturalmente, já tem várias fragilidades, né? Então, agora a gente quer ouvir um pouquinho também da doutora Bruna Fono, para ela trazer também a sua experiência aqui, por favor. Vamos lá. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, obrigada ao Hospital Paulista e obrigada ao SESC pelo convite para a gente bater esse papo. É sempre um prazer falar de voz e ouvir o Dr. Domingos falar desse tema também é uma delícia. Eu, como fonoaudióloga, especialista na área, já ouvi falar sobre isso bastante, mas sempre a gente aprende uma coisa nova, sempre tem uma analogia diferente e foi muito bacana ver o Dr. Domingos falando e observar o rostinho de vocês, porque a gente fala o tempo todo, né? Até as pessoas mais tímidas falam alguma hora no seu dia. Então, e a gente não pensa em como é essa produção da voz, em como que a gente está falando. E aí, enquanto ele falava, né, como a voz é produzida, o ar sai dos pulmões, vai passando pelas pregas vocais, toda a modificação do nosso trato vocal, estava todo mundo assim, ó, mexendo a boca e tentando imaginar o caminho do som, e isso é muito bacana. E vou aproveitar até essa fala dele para emendar a minha fala. Também vou ficar em pé, acho que ficou mais confortável. A gente é mais da mão, do gesto, né? Então, eu vou aproveitar um pouquinho isso. E aí eu quero falar também dessa produção vocal e dar algumas outras informações para a gente pensar nos cuidados com a voz. Então, o Dr. Domingos falou para vocês que a voz é produzida pelo ar que sai dos nossos pulmões e passa pelas pregas vocais. Ou seja, se a gente não tem um bom sistema respiratório, a gente não vai ter uma boa produção vocal. Então, o primeiro cuidado que a gente tem que ter é com a nossa respiração. É com as pausas da fala, é com realmente a maneira como a gente respira. Então, o nariz está entupido o tempo todo, isso vai afetar de alguma maneira a minha voz. Primeiro porque o ar não vai entrar tão bom no meu pulmão, ou vai entrar pouco ar, porque eu vou respirar, fazer uma respiração mais curta. E segundo, porque se eu fico respirando o tempo todo pela boca, vai entrar um ar seco no meu pulmão, e esse ar vai ressecar as minhas pregas vocais também. Eu vou fazer mais força para falar. Então, vamos começar a pensar nessa respiração. Quando vocês falam, vocês já perceberam que às vezes entra no que a gente chama de ar de reserva? A pessoa está lá falando, e aí de repente o ar vai acabando e ela continua falando, e aí acaba a voz. Não tem mais, porque não tem mais ar para vibrar. E aí o que a pessoa faz? Puxa, aquele ar, nossa, parece que correu uma maratona, e aí continua a falar de novo. Isso, para a nossa voz, no longo prazo, não é muito bacana. Porque toda vez que a gente fala sem ar, fica fazendo esse esforço vocal, as nossas cordas vocais, elas se aproximam e formam aquela inflamação que o Dr. Domingos falou, né? Elas vão ficando mais...
o contato no longo prazo vai deixando, talvez, uma lesão aí aparecendo. Então, é importante a gente ter essas pausas, é importante a gente respirar para falar, para dar um descanso para as nossas cordas vocais também. E aí, pensando na produção sonora, então, nesse movimento mesmo das cordas vocais para a produção do som, o Dr. Domingos falou sobre a movimentação de abertura e fechamento das cordas vocais. Toda vez que elas abrem, o ar entra, a gente respira, elas fecham para a gente falar, para a produção do som. Além dessa movimentação, também acontece uma movimentação na laringe. A laringe, ela sobe e desce. Então, quando a gente faz um som grave, por exemplo, as cordas vocais elas encurtam, elas ficam com mais volume e a nossa laringe desce. Então, vou fazer um som grave, vocês podem ver a laringe abaixando. E se eu faço um som agudo, a minha laringe vai subir e as pregas vocais vão esticar. Então, tenho duas movimentações aí acontecendo. Eu vou fazer um e ela sobe. Então, a gente brinca com a nossa laringe também, subindo e descendo, e com a corda vocal esticando e encurtando. Se eu tenho uma lesão na corda vocal, esse movimento vai ficar comprometido. Imagina assim, que vocês vão esticar uma corda mesmo. E essa corda está com um nó. Vai chegar um momento que ela não vai esticar. Esse nó vai pesar e ela vai para baixo. A mesma coisa vai acontecer na corda vocal. Ela vai esticar para um agudo, só que a hora que ela esticar e tiver uma lesão, vai quebrar, vai falhar a voz. E aí, muitas vezes, os pacientes vêm com essa queixa. Eu não consigo mais fazer notas agudas. Os professores falam, principalmente os de ensino infantil, eu não consigo mais cantar as músicas. Porque tem muita variação melódica, e eles não conseguem mais fazer essa variação, porque a corda vocal não está esticando e encurtando da forma que ela deveria. Por isso, o aquecimento vocal. Por isso, a gente precisa preparar essa musculatura. Quando a gente faz um exercício físico, por exemplo, eu vou caminhar. Não necessariamente eu vou fazer um aquecimento para caminhar daqui até o final da praça. Mas se eu for caminhar por meia hora, é importante eu alongar a minha musculatura antes de fazer essa atividade. Para o professor, para o profissional da voz, entra a mesma orientação. Se você vai usar a voz com uma frequência alta, com uma demanda alta, o ideal é que você prepare essa musculatura para a atividade. Então, a gente faz o aquecimento vocal. E depois de uma maratona, então, você correu, você fez a sua atividade física, o que a gente faz? Relaxa, né? Tem que relaxar a musculatura, tem que soltar a musculatura depois daquela atividade, você faz o desaquecimento. E para a voz, a gente tem o mesmo cuidado. A gente faz o desaquecimento vocal. Hoje, como o Otávio já falou, a gente vai fazer uma técnica só para ter uma experimentação de um exercício, mas se vocês são profissionais da voz, se vocês usam a voz com frequência no dia a dia de vocês, é importante procurar uma avaliação, procurar uma ajuda para um programa de aquecimento e desaquecimento vocal e prevenção de lesões. E aí, o último ponto que eu gostaria de falar aqui, pensando nessa produção da voz, a gente passou pela respiração, pelo movimento das pregas vocais, e aí vem a articulação. O movimento da língua, o movimento dos lábios, a direção que a gente vai dar para o som, se o som vem mais para a boca, se o som vem mais para o nariz, essa brincadeira que a gente faz com a nossa voz, isso também tem um preparo. Imaginem vocês que são professores e vocês vão falar em sorriso a aula toda. E aí vocês estão lá com os alunos e falando assim e tal. Primeiro que sai no final do dia está cansado aqui, né? Está até doendo. Mas tem uma questão sonora também. Se a gente fala o tempo todo assim, a voz fica mais aguda. Eu tenho uma questão de trato vocal aqui organizado que deixa a voz um pouquinho mais aguda, mas eu tenho uma parede para o som. Os meus dentes não vão deixar esse som sair.
Então, eu vou fazer mais esforço vocal, eu talvez tenha que aumentar a força aqui na garganta para ter mais projeção, porque eu não estou abrindo a boca. Mas se eu falo mais articulado, eu tenho esse direcionamento do som e eu não preciso fazer tanta força para o som sair. Eu vou ter uma projeção melhor. E isso é muito importante para quem vai trabalhar com a voz. Será que vocês estão sempre na mesma posição de dentes, de lábios? Tem gente que também fala mais assim, em bico, a voz dá uma impressão de que está um pouquinho mais grave até. Mas também, se eu ficar falando aqui o tempo todo, eu também vou cansar, né? Porque é importante a gente ter essa mudança, é importante a gente ter essa variação. Então, fica a dica de vocês observarem mais como está a articulação de vocês, de mexerem mais a boca na hora de falar. Eu falava muito isso para os pacientes na época da pandemia, que a gente estava de máscara. Quem percebia que o som ficava abafado? Como era difícil de falar com a máscara, né? E de ouvir também, verdade. Mas o fato de mexer mais a boca faz com que a gente tenha mais projeção vocal. Então, quando está de máscara, o importante é articular. O som vai sair com muito mais facilidade, você não vai precisar fazer tanta força para falar. Então, quando estiverem com as máscaras, aproveitem também essa oportunidade de treinar a articulação. E falando, né, de tudo isso, desses cuidados com a voz, eu queria trazer um ponto bem importante aqui, que o Otávio falou, inclusive do tempo, do clima. A gente vai ficando num clima mais seco, com muito frio, e a gente esquece de tomar água. E por que a água é tão importante para a voz? Lembra que eu falei para vocês que as cordas vocais, elas abrem e fecham, né? E o Dr. Domingos explicou que tem um movimento de uma mucosa. É como se fosse uma pele em cima da musculatura e essa pele fica vibrando para produzir o som. Para a mucosa das pregas vocais vibrar, ela precisa ter uma viscosidade, ela precisa ter uma umidade de base. Se elas estão secas, elas não vibram bem. E a gente tem que fazer mais força para falar. Então, a hidratação entra para cuidar da viscosidade das pregas vocais, para evitar que a gente faça força para falar. Só que quando a gente toma água, a água demora para chegar nas cordas vocais. Ela vai passar no esôfago, vai para o estômago, vai ser filtrada no rim, vai chegar na corrente sanguínea e vai lá para as cordas vocais. Isso demora. Então, o jeito mais rápido da gente hidratar as cordas vocais é fazendo inalação. E aí vocês devem ver, já ter visto, muitos professores, muitos profissionais da voz, cantores, palestrantes, com inalador portátil, antes ou depois de uma apresentação, né? Falando sobre isso nas redes sociais. Por quê? Porque é uma hidratação direta. É realmente a maneira mais rápida da gente hidratar as cordas vocais. Então, se vocês usam a voz numa frequência muito longa, muito grande, sentem que a voz, ao final do dia, está cansada, sentem essa secura mesmo, às vezes dá sede, né? De falar muito tempo, dá sede. Façam uma hidratação direta, usem o inalador com soro fisiológico. Isso também é muito importante de ser dito. Às vezes as pessoas põem água, é sempre soro fisiológico, tá bom? Mas é um cuidado muito simples que a gente pode ter no dia a dia e que pode fazer uma diferença muito grande. Otávio, como eu estou de tempo? Mais 7 minutos? Então eu vou aproveitar para dar mais uma dica. E outra coisa que aparece muito no consultório, quando eu penso em voz de professor, é essa questão da variação melódica, do tom da nossa voz. Eu falei para vocês, dei um exemplo aqui de voz do professor de educação infantil, falando mais agudo, ou às vezes tendo que cantar uma música. Mas isso acontece com todos os professores, né? A gente precisa variar a voz. Às vezes mais, às vezes menos, mas tem essa modulação. E vocês já pensaram em como isso impacta o outro? Vou aproveitar também um exemplo do Dr. Domingos. Ele falou o exemplo do boa tarde, boa noite, né, pro Otávio. Se eu faço boa noite, não
devo estar muito feliz, né? Ou estou mais séria. Mas se eu falo, boa noite, nossa, a menina está animada para falar aqui na frente, todo mundo já deu até risada. Eu posso brincar com essa variabilidade da voz, com essa variação melódica. E isso vai passar para o outro uma sensação. A gente chama isso de psicodinâmica vocal. Então, se eu quero passar um assunto talvez mais sério, eu vou usar um tom de voz. Se eu quero passar um assunto mais alegre, eu vou usar outro tom de voz. E variar esse tom de voz é muito importante. E, às vezes, a rouquidão não deixa a gente fazer isso. Às vezes, a voz está falhando tanto, está tão cansada, que a gente não consegue ter essa variação melódica. E aí, a nossa mensagem, o conteúdo do que a gente quer falar, não chega da melhor forma para outra pessoa. A pessoa fala, nossa, você está bravo. Não estou bravo, só estou rouca. Né? Esse cuidado que a gente tem com a voz, de fazer essa variação, também vai fazer com que ela dure mais. Se eu falo sempre no mesmo tom, eu estou usando as minhas cordas vocais sempre da mesma forma. Então, elas estão cansando do mesmo jeito. Se eu vario, lembra? Eu estico mais, eu encurto mais, eu subo mais a minha laringe, eu desço mais a minha laringe. Isso faz com que eu canse menos, porque a musculatura vai sendo usada de formas diferentes. Então, uma forma muito interessante de poupar a voz é brincar com a variação melódica. Vou terminar a minha fala aqui para a gente ter mais tempo para as perguntas, porque pela carinha de vocês, acho que tem umas dúvidas aí, algumas coisas que estão fazendo sentido, talvez outras não, e a gente aproveita para bater esse papo. Obrigada. Muito obrigado mesmo, Bruna. Eu acho que nesse primeiro bloco, eu já sou até o próprio exemplo, né, do que Dr. Domingos e a Bruno, acho que pela questão da fonoaudiologia, né, que a gente pode trazer já como algo para levantar perguntas e curiosidades, né? Então, eu me coloco naturalmente, né? Então, fiquem tranquilos e tranquilos, que parte do convite, inclusive, para eu estar aqui mediando, também tem muito a ver com essa característica, né? Ou seja, acho que a gente, quando está sensibilizado, né, com a questão, como a Bruna trouxe, de quantos preconceitos e rótulos, às vezes, né, a pessoa que tem alguma questão ligada à voz pode sofrer, né? Seja por essas dificuldades de se expressar, algumas delas, inclusive, eu me incluo, né, nessa dificuldade, né, de não ter tanta facilidade de movimentar, né, de flexibilizar a minha voz. E muitas vezes a gente passa mesmo, né, como sério, ou então como não expressou, né, plenamente. Então, foi muito importante. Um outro ponto também, acho que para ir fazendo, então, um bate-bola dessas conversas, é pensar aqui, né, do que a gente ouviu do Dr. Domingos e da Bruna, como fonoaudióloga, quanto que essas áreas, né, a gente, acho que desde pequeno ouve, né, aquela palavra gigante, né, otorrinolaringologista, e tem ali um monte de partes do corpo, não é, doutor Domingos? Então, acho que eu trago como algumas perguntas aqui, mas deixando também o público com as suas perguntas, né? Mas algumas que eu traria assim esse o rino, né, laringo e a logia, né, que é o estudo, de repente falar um pouco disso, que parece que é óbvio, mas óbvio para quem é da área, né? Talvez para quem não seja da área, o que realmente quer dizer essas expressões, né, que são da área de vocês. A outra coisa é saber com vocês dois a questão de mitos ou verdades, né? Então, por exemplo, pode chocolate, pode café, pode no sentido de pode café, não é pode café, né? Mas, né, que isso que a Bruna falou, né? Então, seria alguma dessas perguntas, já eu trago outras para a gente iniciar, então, essa rodada de curiosidades, né, perguntas e dúvidas que vocês tenham aí do público. E obrigado por enquanto. Acho que vocês já quiserem responder essas duas primeiras. Bom, eu não entendi muito bem, talvez, a pergunta, mas otorrinolaringologia quer dizer oto, né, de ouvido, rino de nariz, laringologia, né, laringe, e é o nome da nossa especialidade, né? Se nós pensarmos bem,
trazendo dentro do nosso contexto aqui de voz, está tudo envolvido, né? Para você falar, você precisa do nariz. Se eu não tiver o nariz, minha voz vai sair assim, ó. Mas como eu tenho essa cavidade nasal que ecoa, né, o som, vocês escutam a voz como sai, né? Então o nariz é importante, né? A boca, que faz parte da otorrinolaringologia também, é fundamental para a articulação das palavras e produção das vogais. E se a gente não tiver o ouvido para escutar, não adianta você falar com uma voz super bonita que eu não vou perceber, né? Então, eu acho que a especialidade de otorrinolaringologia, antigamente a oftalmo era junto, sabe? Era oftalmologia e otorrinolaringologia. Hoje a otorrinolaringologia é uma outra especialidade, porque tem mais a ver, né, quer dizer, o especialista que trata de ouvido, nariz e garganta tem muito mais a ver em relação às doenças que comprometem essas estruturas do que o olho. O olho é um pouquinho mais, separado, né, até do ponto de vista embriológico é diferente, né? Então, eu acho que é isso, tá? Só que o que acontece? A otorrinolaringologia hoje deixou de ser uma especialidade que tira a amígdala só da criança, não é mais isso. Hoje, a otorrinolaringologia é uma das especialidades mais concorridas no mercado médico, porque ela é muito vasta. É uma área em que é impossível uma pessoa ser um bom otorrinolaringologista em tudo. Tanto é que hoje existe um laringologista, né? No meu caso eu escolhi a laringe e faço o nariz, mas eu escolhi mais a laringe para estudar e me aprofundar. Existem os otologistas que tratam de doenças otológicas aqui, com cirurgias que entram no cérebro e chegam lá atrás do cérebro, e o nariz que opera até o cérebro pelo nariz, né? Então, assim, se avançou muito, tanto é que a otorrino hoje é uma especialidade muito vasta e é impossível a gente ser um otorrino completo em todos os aspectos, tá? Por isso que é meio separado, assim, né? Então, a gente chama de subespecialidades da otorrino. Puxa, muito obrigado. Valeu mesmo. E, Bruno, você quer comentar dos mitos e verdades? São muitos, né? Tem muitas crenças em cima dos cuidados com a voz, muitas coisas positivas, as verdades, e eu já até comentei algumas delas, como a questão da hidratação, a questão do aquecimento, do desaquecimento vocal, mas existem, sim, alguns mitos que a gente precisa derrubar. Eu vou aproveitar que você falou disso para falar da questão do café, já que foi o que você colocou. O café, o doutor Domingos vai me ajudar aqui, Não, sim. Ele não tem uma forte relação com a voz de uma forma direta, tá? O café, ele é na verdade, a cafeína, né, essa substância pode disparar no nosso organismo uma questão que é a chamada refluxo. O refluxo pode, sim, dar algum comprometimento na qualidade vocal. E aí eu vou deixar para o doutor Domingos falar sobre essa relação com a voz. Mas, de uma forma direta, eu vou tomar café e eu vou ficar rouco, isso não é uma verdade. O que a gente precisa entender? Tem pessoas mais sensíveis, tem pessoas menos sensíveis. E a melhor coisa que você pode fazer para si mesmo é ter autoconhecimento, é entender como a cafeína funciona para você. Vou dar o exemplo, Bruna, tá? Vou falar o que acontece comigo. Eu tenho muito refluxo. E se eu tomo café demais, numa quantidade exagerada, então, o que é uma quantidade exagerada para mim? É tomar mais de 2 xícaras de café por dia. E não é a xicrinha, né? A xicrinha é uma xícara de café, acaba com a minha voz, porque vai me dar o refluxo. E eu sinto a minha garganta secar. Eu preciso tomar água o dia inteiro. Então, eu já sei que eu não vou tomar aquela quantidade de café, até porque eu trabalho com a voz. Eu preciso ter a minha voz adequada para o meu trabalho. Então, eu já sei que eu vou tomar uma pequena quantidade.
E essa pequena quantidade, eu vou tomar água. Eu vou fazer um equilíbrio, vou aumentar a minha hidratação. Porque, além da questão do refluxo, a cafeína também tem uma questão de ressecamento da mucosa. Nada do que a gente come, gente, nada, nem a água, vai passar nas pregas vocais. Então, não tem uma relação direta de comida com a voz. Mas a gente tem que tomar cuidado com os outros fatores, com as relações indiretas. Acho que esse é o ponto principal. Pessoal, ó, a coisa que eu mais sofro no consultório é falar assim, você tem refluxo? Ela fala, não tenho refluxo não, doutor. Verdade. A maioria dos pacientes falam assim, mas eu preciso explicar uma coisa para vocês, já que vocês estão interessados, que é assim, todo mundo, 100% das pessoas tem refluxo, ponto. Mas esse refluxo que todo mundo tem direito de ter, porque a natureza, sei lá, nos permitiu, é chamado de refluxo fisiológico. Acontece 50, 60 vezes por dia, tá? Só que esse refluxo, que é o fisiológico, a gente não sente tanto no esôfago. Por que você acha que você não tem refluxo? Você não sente voltar, né, o ácido, né? Não é? Você não sente voltar a regurgitação, não sente queimação aqui, não tem refluxo. Mas é porque esse fisiológico não desperta essa queimação ou a sensação de regurgitação. Só que uma gotinha desse refluxo que passe para cima aqui na região da faringe e laringe, essa região não tem a mesma estrutura de revestimento que tem o esôfago. Então, qualquer conteúdo ácido ou mesmo básico que chegue nessa região, a mucosa reage com inflamação. E a primeira resposta é produção de secreção e produz a sensação de pigarro. E a pessoa começa... E aquele conteúdo em contato com a mucosa da corda vocal causa inflamação. Aí a voz começa a ficar rouca. Então vem um pigarro, que faz a pessoa cometer esse tipo de movimento de forçar as cordas vocais, e a inflamação que transforma a produção da voz numa voz mais rouca. Aí a pessoa começa a forçar porque a voz não sai direito. E aí vira uma bola de neve. Tá? Você tossiu agora, né? Não. Então, essa tosse pode despertar o refluxo, porque o esforço que você faz também pode... Então, quando a gente fica gripado, não só o resfriado, gripe, a irritação provocada vai promover uma alteração na voz, mas a própria tosse pode gerar refluxo que piora a rouquidão, né? Então, por isso que a gente fala, né? Se você tem uma alteração na voz e que está persistindo, tem que ver tudo isso, porque eu não quero me prolongar aqui, mas eu sempre falo assim, ó, quando eu explico para os meus pacientes, eu tenho uma balança aqui. Eu vou colocar aqui o problema de voz. A balança é o problema de voz. Quanto mais fundo afundar a balança, maior é o problema, né? Aí eu coloco, o uso da voz é um tijolinho que vai pesar na balança. Refluxo é outro tijolinho que vai pesar na balança. Alergia no nariz é outra pedrinha que eu coloco lá para pesar na balança. Ambiente com ar poluído vai pesar na balança. Então, quando a gente fala que é para procurar um especialista, é porque a gente tem que fazer essa avaliação e começar a tirar, olha, tem um abuso vocal, vai com a Bruna. Ah, tem alergia, então toma essa medicação, limpa lá a sua casa. Tem refluxo, então não toma muito café e nem come muito chocolate, nem vinho, nem massa de tomate, nem feijoada. Ou seja, começa a ficar, né? Mas aí o que acontece? Eu vou dizer, não dá para comer nada, né? Então vamos lá no bom senso. Não é para parar de tomar o café totalmente, diminui. Perfeito. Não é para comer 2 pratadas de macarronada com aquele molho de tomate. Come metade, ou então come... E é assim que a gente tenta, então, trazer equilíbrio aí na sua dieta e tudo mais. Então, assim, como ela disse, o café e o chocolate são ruins, porque é ruim para o refluxo, mas em grande quantidade. Se for moderado, acho que tudo bem. E se você perceptivamente você vê que você é susceptível a ter refluxo com café, ó, o vinho é o pior, viu? Não, então, vocês tentam, sabe assim, entrar no equilíbrio, tá bom? É a questão do autoconhecimento mesmo, né? Autoconhecimento.
Ótimo. Você viu, são várias dicas que a gente está tendo hoje aqui, né, para usar para o dia a dia, mas não padronizar, né? Cada um é um mesmo, né? Vamos ver se tem perguntas do público. Alguém gostaria de... Ela vai te levar o microfone ali. Eu fiz uma cirurgia da tireoide e eu perdi a voz depois da cirurgia por causa da intubação. Então, eu precisei fazer 4 meses de fonoterapia para conseguir recuperar a voz. E eu fiquei com as cordas vocais semi-paralisadas, meio abertas, não totalmente fechadas. Aí eu ainda conseguia respirar. Então, depois dos 4 meses de fonoterapia, eu consegui recuperar a voz. Mas uma das cordas vocais continuou paralisada, não teve como recuperar totalmente, de um lado só. E desde essa época que eu fiz essa fonoterapia, que eu recuperei a voz, meu sonho de consumo era fazer aquele A, quando você falou, nunca que eu conseguia fazer, nem esse A eu conseguia fazer. E depois desse tratamento, eu tenho uma coceira constante na garganta, não é aqui embaixo, em cima, quando termina o céu da boca. E essa é uma coisa que me incomoda muito. E quando eu fico gripada, essa coceira aumenta. Não sei se é por causa da irritação, ou então ambientes com poeira, eu tenho muita coceira, com frio, com ar frio também. E eu queria saber se tem alguma coisa que eu possa fazer para recuperar isso, para diminuir esse desconforto, que para mim é um desconforto muito grande, né? Porque às vezes a gente está em algum lugar e a gente não pode tossir. E eu participo muito daquelas leituras públicas do TUSP, que a gente lê em voz alta, é muito interessante. Eu gosto muito de ler assim. Então, eu queria saber alguma coisa que eu pudesse melhorar essa minha condição. Esse problema vocal que você teve é porque a gente não sabe se foi a intubação ou se foi a cirurgia, tá? É porque, de alguma maneira, afetou o nervo que mobiliza as cordas vocais. Tem o direito e esquerdo, a gente chama de nervo recorrente, direito e esquerdo, né? E, de fato, assim, quando faz a cirurgia da tireoide, pode acontecer desse nervo ser tracionado, e esse nervo é particularmente sensível, tanto é que resfriado, gripe, pode provocar paralisia por uma virose, por uma neurite viral, né? Ou então, o simples soco que você leva aqui assim, ou uma pancada que você leva, pode causar essa, digamos, disfunção do nervo e causar paralisia. Se causar paralisia nas duas cordas vocais, fica com falta de ar. Sorte, agradeça que não foi, quer dizer, no começo provavelmente foi dos dois, mas depois um recuperou a mobilidade e a outra você falou que ficou paralisada, né? Mas sorte, agradeça de novo, porque essa que paralisou na linha média, perto da, assim, é o V, né? Só que uma das que aqui está paralisada no meio desse V. Então a outra consegue encostar e a sua voz sai muito boa, assim, escutando a sua voz, né? Agora, quando tem um envolvimento neural como esse, às vezes existe comprometimento do nervo sensitivo da laringe, de alguma maneira, tá? E aí pode trazer esse tipo de coceirinha, essa irritação que você está sentindo. Então, é muito difícil, numa conversa aqui, dizer se é isso ou se não é, né? Outra coisa é que, quando tem a paralisia na corda vocal, a laringe, além de fonar, produzir a voz, ela é um esfíncter que impede que a saliva, a comida, entre para os pulmões. Então, como uma delas é paralisada, eu imagino que a sua eficiência esfinctérica aqui não seja muito boa. Aí preciso tomar cuidado para beber água. Não é? Então, isso já traz o reflexo da tosse. A tosse irrita, sei lá, a região do céu da boca, lá, não sei, e pode ser que esteja provocando. É muito difícil falar por que você está sentindo essa irritação aqui em cima que você falou, sabe? Mas toda essa tossezinha que você tem dá para justificar pela paralisia que você tem, tá bom? Ótimo. Olha quanta coisa que a gente tem que estar atento e atenta, né? Interessante mesmo. Bom, a gente tem... O tempo está tranquilo, viu? Em termos de perguntas, teria mais alguma pergunta? Opa!
É bom do mito, né? Aí sim é a coisa do mito, né? Olha, como uma boa adepta da água e do soro fisiológico, gargarejos só com água filtrada ou com soro fisiológico caseiro, né, com água e sal e bicarbonato, isso não tem problema. Agora, qualquer outra recomendação, eu já vi, inclusive, médicos recomendando, a gente tem que entender qual é a recomendação. Por que que aquilo está sendo indicado? É para tratar alguma infecção? É para voz? Por quê? Se é para voz, o que eu posso dizer é: não faça. Faça apenas com água filtrada ou com soro fisiológico caseiro. Tá? Não sei se o doutor Domingos tem alguma outra recomendação, mas... assim, oficialmente eu não tenho. Assim, porque, como médico, a gente tem que seguir algumas comprovações científicas para falar, né? E a gente sabe que hidratação, de fato, tem um efeito benéfico para a produção da voz, né? Perfeito. Agora, o que você falou? Que substância? Então, cravo da Índia, essas coisas... Então, isso a gente não tem uma comprovação científica, então eu não posso defender, tá? Agora, eu não sei, de repente você faz isso e você sente um alívio na sensibilidade aqui da secreção que fica na garganta e você tem uma propriocepção melhor da garganta, isso é uma coisa particular sua. E se você acha que o resultado é bom, como não faz mal, eu acho que não tem problema você usar, sabe? Mas tem que ter um pouco de bom senso, assim, sabe? Acho que não pode exagerar e achar que isso é o que vai resolver o seu problema. Tem que ter, pelo menos, um diagnóstico bem estabelecido antes de tudo, né? Vinagre, por exemplo, pode, eventualmente, até irritar um pouco mais, dependendo da concentração, né? Então, tudo isso acho que tem que ser levado em consideração. Deixa o vinagre para salada, perfeito. E é bom na salada. Mas, aproveitando essa pergunta do gargarejo, o gargarejo com água filtrada, para inflamação, para quando a gente usou muito a voz, está sentindo a voz um pouco mais rouca, ou até aquele momento que acordou, a voz está meio grave, presa na garganta, ele já tem uma comprovação científica, a gente já tem estudo que 1 minutinho de gargarejo é benéfico para a qualidade da voz. Deixa a qualidade da voz melhor, a ressonância mais equilibrada. Então, é 1 minutinho cronometrado no relógio de gargarejo com água filtrada, não mais que isso. Ótimo. Eu acho que um último ponto, pelo menos aqui, se não tiver nenhuma outra pergunta, é trazer, de repente, alguma coisa do tabagismo, né? Se vocês puderem comentar alguma coisa, já que está dentro da campanha, né? E o que vocês consideram como alertas, dicas e até aquela, talvez, velha história, né? Quem é fumante é o que está mais, talvez, como público que a gente imagina mais preocupado em obter essa informação. Porque quem não é fumante, teoricamente, não estaria. Mas a gente sabe do fumante passivo, né? Aquele que fuma sem querer, né? E acaba... Então, se vocês quiserem comentar rapidamente sobre isso, quais são esses alertas, né? Dentro da campanha, fiquem à vontade também. Você quer falar? Eu acredito que o principal alerta aqui, Otávio, é que o tabagismo, o ato de fumar, ele traz o risco do câncer de laringe, entre outros cânceres, né? E isso vale não só para o cigarro, mas também para o cigarro eletrônico, para também outros tipos de inalações que a gente possa fazer de fumaça tóxica, né? Então, tem o risco do câncer e esse é o principal alerta que precisa ser feito. É que assim, o cigarro ele tem inúmeras substâncias, não é só a nicotina, tem um monte de outras substâncias químicas que, em contato com a mucosa da via respiratória, ela pode modificar um pouco a maneira como as células se replicam pelo processo inflamatório que ele provoca e aí gerar, assim, células cancerígenas, né? Não só isso, ele pode causar inflamações também. Então, por exemplo, nas mulheres que fumam,
Não raramente a gente encontra pacientes que, lá pelos seus 40, 50 anos, começam a ter a voz grossa. Não somente uma voz rouca, mas bem grossa, assim, até mais grossa do que de homem. É porque, assim, eu sempre tento explicar assim, quem fuma, tem 3 coisas que pode acontecer. Não acontecer nada, beleza, feliz, fuma e não aconteceu nada, está ótimo. Virar uma coisa chamada edema de Heinck, que é essa voz grossa, a corda vocal fica inchada, que nem uma, sei lá, fica super, uma bolha na corda vocal, e vira câncer, um dos 3, né? Então, existem essas possibilidades. Por isso, fumar não é bom não só para cordas vocais, pulmão, fígado, esôfago, todo tipo de câncer pode acontecer pelo fato de fumar. Quem não fuma, muito provavelmente teria menores chances de ter qualquer tipo de câncer que alguém possa sofrer, né? Então, esse é o ponto que vocês têm que levar em consideração. Outra coisa é o álcool. O cigarro é muito pior que o álcool, tá? Em termos de oncogenicidade. Só que quem fuma tem 4, 5 vezes mais chance de ter câncer, por exemplo, de laringe, do que a população normal. Se essa pessoa for uma pessoa que bebe álcool, um etilista, quer dizer, bebe numa certa dose, tipo 1 ou 2 doses por dia, a chance de ter câncer aumenta para 28, 30 vezes a sinergia dessas 2 substâncias, né? Então, é muito importante assim, procurar evitar o cigarro em primeiro lugar e bebida alcoólica também. Eu nunca posso, como médico, falar que tudo bem beber, sabe? Tem os seus malefícios que vocês devem reduzir ao máximo, assim, tá bom? Ótimo. Então, acho que agora a gente vai para a parte... Queria fazer uma pergunta. Claro, Otávio, a gente vê que você é rouco. Queria que você falasse um pouquinho sobre como você ficou rouco e como você lida com essa rouquidão no seu dia a dia. Tá bom. Obrigado pela pergunta, Sandra. Então, realmente, eu até não falei no começo, e é importante realmente de situar, né? Você vê, eu sou aquele exemplo do professor, né? Típico professor que deu aula abusando da voz, né? Não conhecia dessas técnicas de aquecimento vocal, tanto no estado como no particular, onde eu lecionei. Imagina, quase 2 décadas atrás, né? Era menos comum, né, do que hoje falar sobre saúde da voz. E existia uma triste orientação que era professor não podia tomar água durante a aula, porque senão os alunos iam querer também, né? E era assim que a gente ouvia tristemente, né, essas orientações. E olha que eu era professor de biologia e eu acabava discutindo até com, às vezes, os meus superiores nas escolas que eu lecionava. A gente falava, puxa, mas a água é vida, né? Precisa, tá, mas não podia. E isso foi gerando. Então, essa foi uma primeira questão. E então, isso aí, ao longo desses 10 anos que eu lecionei, exatamente no 11º ano, que foi justamente em 2001, né? Aquele ano, eu brinco, né, que teve as 2 torres gêmeas e as 2 cordas gêmeas, né, na minha vida, né? Porque no mesmo 2001 eu tive uma fissura, né, vamos dizer assim, um edema e depois um sulco, né, vocal. Eu não sou especialista como eles, mas desse processo todo que eu passei. Então aí gerou uma rouquidão crônica, que aí eu tive que tratar, e aí que vem justamente um link, né, acho que um link importantíssimo do quão importante essas áreas, né, profissionais, o quanto que a gente agradece até, né, justamente essas informações que vocês estão trazendo, que foi o meu caso, né? Assim, acho que como tem vários dentistas também, né, presentes, né, o pessoal da área da saúde bucal também, que está coligado com a saúde da voz, né? Eu também tive esse aprendizado, né? E aí, passando em otorrinos, em fonos, né, e tudo, a gente vai aprendendo, ainda que a gente cometa, né, uma série de dificuldades ou até de falhas, né, de gerar hábito, né, que eu acho que é bacana que vocês trouxeram isso. A gente precisa gerar hábitos, bons hábitos, para mudar, né, as práticas do dia a dia e começar a fazer a atividade física da voz. Então, acho que aí eu dou até o gancho para o que a Bruna quer propor para a gente,
para esse encerramento aqui do encontro importante, que você vê que é uma grande verdade, né, de que o aquecimento da voz, o quanto ele é importante. Que se vocês repararem, o começo da minha fala, agora há pouco, né, como estava mais difícil, né, a minha voz, e ao longo da conversa ela vai aquecendo, vai se hidratando, a gente vai, então, melhorando a voz. E o microfone, como um recurso assistivo aqui, né, faz a gente poder falar mais baixinho. Então, olha quanta coisa que tem tudo a ver com... Tudo tem a ver com tudo, né, doutor Domingos e Bruna? Como a Fone, então, agora que vai nos presentear, então, nesse encerramento, junto com o doutor Domingos, trazendo, então, acho que esse momento aí. A prática, né? Vamos lá. Então, fica à vontade. Otávio, você falou uma coisa que é muito importante. Tudo tem a ver com tudo. E a gente nunca é uma coisa só. A gente não é uma voz. A gente não é um pigarro, né? A gente precisa olhar o todo. E isso, a gente traz aqui essa conversa até para despertar esse olhar. Vamos lá. Vou pedir um favor para vocês, para a gente contar de 1 até 10 juntos. Então, quando eu fizer o 3, a gente começa. 1, 2, 3, tá bom? Então, vamos lá. Respirem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ótimo. Agora a gente vai fazer um exercício. Para esse exercício, a gente precisa de um som simples. Um som de U, uma vogal U. Tá? Vocês vão fazer com o lábio bem fechadinho. E vão colocar a mão em frente à boca para a produção desse som. Então, vocês vão fazer isso aqui, ó. Respira fundo, faz esse som. Não precisa esperar o ar acabar. Lembra que a gente precisa ter ar. Então, faz o som por mais ou menos uns 8, 10 segundos. Para, respira, faz de novo. Façam, cada um de vocês, 5 vezes. Então, cada um vai no seu tempo. Respira. Pode encostar mesmo a mão. Respira, faz de novo. Então, tem uma pressão, o ar vai saindo, não aperta a mão contra a boca, só cria essa pressão. Vão fazendo as 5 vezes. Respira, faz de novo o som. E faz o som do U, deixa sair o U. Respira. E agora vamos contar de novo. Então, no 3, a gente conta de 1 até 10. 1, 2, 3. Vai lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alguém percebeu diferença? Sim? O que você percebeu? Ficou mais fácil de coordenar. A senhora percebeu o quê? A voz mais clara. Alguém mais teve alguma percepção? Voz clara, voz mais limpa? A voz mais potente? Ótimo. Esse é um ótimo exercício de aquecimento vocal. É um som base que a gente vai criar uma resistência e essa resistência vai fazer com que as nossas pregas vocais funcionem com mais eficiência. Talvez 5 repetições para algumas pessoas não tenha surtido efeito. Por quê? Porque é muito pouco o número de repetições para aquela voz, ou porque fez errado, não consegui avaliar cada um de vocês, né, bem pertinho, então pode ter algum ajuste do som que a gente precise fazer,
mas, de uma maneira geral, esse é um exercício que funciona para a maioria das pessoas. Ele pode ser feito de 1 a 3 minutos seguidos. Você pode ir testando isso no seu dia a dia, o que funciona melhor para a sua voz ou não. Lembrando sempre que o aquecimento vocal, ele não é um exercício só. Ele é uma sequência de exercícios, e essa sequência ela varia de dia para dia. A nossa voz não está igual todos os dias. Então, não tem uma receita de bolo de eu vou fazer esses exercícios todos os dias e vai dar certo. Não, tem dia que vai dar certo, tem dia que não vai, tem dia que você vai precisar de mais tempo de aquecimento vocal, tem dia que a voz vai estar ótima, que você vai precisar de menos tempo. Então, é legal conhecer o seu instrumento vocal, né? Conhecer a sua voz e saber como ela funciona. Aqui fica uma dica de exercícios para vocês testarem, e a gente fica à disposição no Hospital Paulista, caso vocês precisem de mais informações ou de uma avaliação. Nossa, muito, muito obrigado, doutora Bruna, doutor Domingos. Eu acho que a gente, antes então de ir para os agradecimentos e encerramento, lembrar então o quanto que essa campanha da saúde da voz é importante, né? Que não é só o dia 16 de abril, né? É ao longo do ano todo, da vida toda, esse cuidado, né? Porque saúde é prevenção, né? Não é a doença. E é uma coisa importante também nesse material, né? Já que eles trouxeram muita bagagem aqui, né? Nesse encontro, uma bagagem que vocês levam também aí nessa sacola do evento, né? Do Hospital Paulista, é o Guia da Voz, que acho que é muito importante. Eu não sei se vocês querem rapidamente, se tem alguma orientação, alguma questão para falar desse guia, para daí a gente ir para o encerramento. Esse guia tem algumas informações relevantes dos cuidados também com a voz, tudo é um resumo, basicamente, do que a gente falou aqui. Tem outras informações que a gente não abordou, então, que vocês podem ler depois em casa, e vocês podem pegar o guia aqui na saída. Tem impresso para todos vocês. Puxa, então, que pena que acabou até, né? Porque estava muito gostoso aqui o papo de aprender tanta coisa. Então, a gente, para encerrar, agradece demais aqui a presença e a disponibilidade do Dr. Domingos Tsuji, né? Que é otorrinolaringologista e coordenador aí do Centro Voice, né? Do Hospital Paulista, e a doutora Bruna Rainho, que é fono, e também do Hospital Paulista, que também dedicaram aí essa noite, dentro de toda essa equipe aí do Hospital Paulista. Agradecer também toda a equipe do Sesc Vila Mariana, né, que organizou junto nessa parceria, né, todo o pessoal que tem tudo a ver, né, que a área de comunicação, que também foi aqui, articulou isso tudo, e a presença também muito importante de todos vocês, né, que também trouxeram perguntas, acho que tiraram algumas dúvidas, e eu acho que a gente sempre sensibiliza, né, e leva isso para mais pessoas, né? Então, acho que é importante partilhar esse guia e todas essas dicas, então, de hoje, né, para todo mundo que a gente puder aí, né? Então, muito obrigado para todo mundo, até breve, se aqueçam e tomem cuidado com a saúde da voz. Obrigado. Obrigada. Obrigado, viu, Otávio? Obrigado, Sandra.